Você está no canal no Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo agora é especial para você que não conseguiu assistir a live na íntegra ontem com o Euriquinho. E eu resolvi fazer alguns cortes aqui de momentos que eu achei que eram bastante pertinentes da live de ontem. Portanto, a partir de agora, você vai assistir aí 3 cortes feitos na live de ontem com a participação do Euriquinho. Ele vai responder sobre a sua possível candidatura à presidência do Vasco da Gama, vai falar também do RCE e vai falar da venda do clube. Muito bem, vamos lá? A partir de agora, você fica aí com os cortes da live de ontem. Euriquinho, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você, numa live recente, você participou, acho que é Fora do Jogo, comandada pelo JP Escolfano, muito bem comandada, por sinal, um abraço aí para o JP. Você chegou a mencionar que talvez viesse como presidente do Vasco já para essas eleições. A pergunta, eu tenho 2 ou 3 perguntas para te fazer em cima disso. A primeira, você realmente tem essa vontade de tentar vir a ser presidente agora do associativo? A outra, você acha que com seu pai vivo, com seu pai vivo, a SAF estaria em pleno vapor dentro do Vasco? E a terceira pergunta, se ele também tivesse vivo, lógico, com saúde, com aquele Eurico que a gente conhecia, você seria favorável à SAF também? Bom, vou dividir em 3 partes aí, porque são 3 perguntas. A primeira pergunta, eu estou com vontade sim, Edinho, estou com vontade sim. A vontade tem crescido aí nos últimos dias. Eu acho que posso implementar algo diferente aí numa campanha política do Vasco. Tenho ideias interessantes. Vou tentar apresentá-las e arregimentar o maior número de pessoas ao meu lado. É uma vontade que eu tenho, uma vontade que tem crescido e acho que vai acabar se concretizando. Está caminhando bem para isso. Preciso ainda conversar com algumas pessoas, entender melhor como algumas pessoas pensam, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser uma decisão muito particular. Acho que não é mais uma coisa, acho que está muito essa coisa de candidato de um grupo, candidato de outro grupo, candidato de outro. Eu quero ser candidato do Vasco, para botar minhas propostas para o Vasco, independente de grupo político, ou posso ter apoiadores de um grupo ou de outro, e tentar debater cada vez mais sobre o que pode ser feito para o Vasco no momento atual, o que o presidente do clube hoje pode contribuir para o Vasco ser vencedor. O único objetivo é fazer um Vasco vencedor, um Vasco campeão, e ajudar quem pode fazer isso. Atualmente, o presidente do Vasco tem pouca força de gerência efetiva, né, com a SAF. Mas eu acho que o presidente do Vasco pode ajudar muito a SAF e contribuir para que o Vasco volte aos tempos de glória dele, que é onde ele merece estar, né? Mas vamos com calma em relação a isso. Não sei se meu pai tivesse vivo, a SAF tinha andado. Meu pai não era um cara, como muitos pensam, 100% contrário a ideias novas. Ele era um cara muito conservador. Acho difícil. Acho que ele ia ser pouco provável ele ser convencido de que o melhor para o Vasco era vender o Vasco. Não vejo esse cenário como provável. Mas o meu pai pode não parecer para muitos, mas ele era um cara de muito diálogo e de muito entendimento. E se ele visse que a única maneira do Vasco voltar a ser campeão fosse esse caminho, ele não tinha limite. Então, acho que todos os limites podiam ser superados quando o assunto era fazer o Vasco vencedor. Então, ia depender de convencerem ele disso ou não. Não vejo essa possibilidade, mas assim, não era razoável que acontecesse, mas não sei. E outra coisa, eu não fui entusiasta da SAF, muito pelo contrário. Acho que o processo de construção da SAF do Vasco não foi um processo claro e transparente. Mas hoje a gente tem que lidar com a realidade. A realidade é que o Vasco foi vendido, e o Vasco é um clube empresa, e nós temos que ver de que maneira nós podemos contribuir
para que isso dê certo. Não adianta eu dizer se sou a favor ou contra no momento atual. O momento atual é o seguinte, é uma realidade. A gente não existe caminho contrário a esse. O caminho é que o Vasco já foi vendido, já pertence a um grupo, 70% das ações, pelo menos 30% são do clube, e a gente tem que encontrar uma maneira de colaborar, de fazer com que o Vasco seja vencedor. Não adianta eu ficar reclamando, resmungando e lamentando, e não é esse o propósito. O propósito de um cara que é vascaíno e quer ver o Vasco vencedor tem que ser: como eu vou ajudar? Como eu posso ajudar essas pessoas? O Vasco fica muito travado nas coisas que acontecem e não são da nossa vontade. E acho que é exatamente isso que eu falei na última live que eu tive. Eu acho que a gente precisa ter exatamente isso, maturidade política, entender que nem tudo é da maneira que a gente quer, mas a gente tem que colaborar para as coisas funcionarem e a gente tem o nosso grande objetivo. Qual é o grande objetivo do vascaíno? É ver o Vasco campeão, é ver o Vasco vencedor. E se para isso eu tenho que apoiar uma ideia que não era a que eu defendia, eu vou apoiar sem problema nenhum. Acho que hoje a gente tem que encontrar alternativas para fazer com que a SAF do Vasco caminhe bem e seja vencedora. Se daí eles vão ter lucro, vão ganhar dinheiro, eu não estou preocupado. Estou preocupado em ver o Vasco campeão, levantar troféu e comemorar com meu filho. Ô, Euriquinho, o sossego desses caras é muito alto. Ô, Euriquinho, eu não acredito em nenhuma das 3 SAFs hoje do Brasil, que é Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Bahia também não está abaixo, né? Nenhuma dessas SAFs tem êxito de ser campeão. O Bahia tem que tomar cuidado. Tem. Mas o Bahia eu nem considerei, porque não é mais baixo, tá no nível mais abaixo. Pode ganhar um baiano lá, sei lá, mas... Não, mas o Bahia... Brasileiro, Copa do Brasil. O Bahia, pelo grupo que comprou ele, pode se constituir em alguma coisa relevante. Porque os caras sabem de futebol e os caras... E o business dos caras não é ganhar. Mas os caras vão ter que estar muito interessados, exatamente, em botar dinheiro. O business deles, é aí que vocês estão enganados. O business desse grupo é entrar no país. Eles vêm para entrar no país e abrir porta para inúmeros outros negócios que eles têm. Que não é futebol. São fundos gigantescos. Eles não estão preocupados em ganhar dinheiro no Bahia. Botar 1 bilhão no Bahia, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, é nada. Eles vão negociar petróleo, amigo. Eles vão negociar outras coisas. Vão negociar realmente implementar empresas dentro do Brasil, fazer novos negócios dentro do Brasil. Isso é um grupo muito forte. Eles não foram para a Inglaterra para montar um clube de futebol e ganhar título. Senão já mas eles não investiram pesado no Bahia. Eu até achei que eles não investiram pesado no Bahia. Eles investiram o necessário. Eles adiantaram o dinheiro para pagar as dívidas, Pedro. Ninguém fez isso. Verdade. Eles cacifaram o valor inicial para pagar as dívidas. Isso é o mais importante que ninguém fez. Se o cara chega no Vasco e fala: quanto é a dívida? 700 milhões, toma aqui 500 e vamos negociar e vamos pagar tudo, e já resolveu o problema do clube, ele já fez o clube andar. Essa é a solução. Verdade. A solução do Vasco é essa, que a 777 não fez. E hoje, por isso que todos os clubes agora vão entrar, vai ver, e a gente tem que tomar cuidado com o negócio da recuperação judicial e da sequência da falência, que ninguém está conversando, mas o Cruzeiro já foi por esse caminho, o Botafogo já está encaminhando esse caminho, e o Vasco vai pelo mesmo caminho. O modelo que foi feito, os juros da dívida não suportam o investimento. Exatamente isso. Tem um detalhe que as pessoas não estão conversando. A lei da SAF, ela foi feita baseada na Selic que estava lá embaixo. Então, o que aconteceu? Quando eles fizeram a lei da SAF, o que eles fizeram, Zé Pedro? Você que é um cara de número. Eles reduziram os juros da dívida de 12, 13 por ano para 2. Só esse ganho de redução dos juros da dívida, em 5 anos, fazia eles pagarem a dívida. Tá me compreendendo? A matemática, eles iam pagar isso no prazo deles estoura. Só que a Selic explodiu e voltou lá para cima. Então acabou essa redução de juros da dívida que eles pensavam. E não volta mais para 2. Não volta mais para 2. Tanto que eles agora estão tentando renegociar com os credores para mudar a taxa de juros novamente. Por quê? Porque com essa taxa de juros não se sustenta o modelo que eles criaram de pagamento da dívida. E o Bahia já veio diferente. Já veio com o modelo de quitação da dívida, que é o modelo que é a solução para todo mundo.
Era muito melhor, ao invés da 777 estar investindo lá 200 milhões, 250 milhões no Vasco, um jogador, nesse primeiro ano ela viesse com 250 milhões para carregar a dívida para baixo. A chance disso dar certo era muito maior do que se viesse em jogador agora, entendeu? Só que as pessoas também vendem uma história que vão ser campeões e o torcedor também não aceita, que é o jogador, entendeu? Mas só que em 4, 5 anos não adianta nada, não vai resolver. Ela falou, não, já paguei 30 milhões em dívida do Vasco. Não pagou nada, amigo. Você vai ter a dívida, não vai ter mais dinheiro para entrar e não vai ter um bom time daqui a pouco. A dívida do Vasco cresceu nesse período. Não adianta ele falar que ele pagou 30 milhões em dívida. Ele tem que falar quanto diminuiu percentualmente a dívida do clube. Não diminuiu, a dívida aumentou. Porque se você considerar que eles estão no clube há 4 meses, 5 meses, mais, né? Quantos meses eles estão lá? 5 meses? Estão um ano. Desde setembro. Então, 10 meses, 8 meses. Oficialmente setembro, não oficialmente um ano. Se você considerar que os juros é 12% ao ano e a dívida do Vasco era 700 milhões, a dívida do Vasco hoje já estaria em 784. Concorda? Se eles pagaram 30, a dívida cresceu. E os juros vai acabar lá em cima desse. E aí você vai ter um problema maior, tá? Só que eles falam isso pro torcedor, nós pagamos 30 milhões do torcedor. Pô, caramba, tá pagando. Não tá pagando nada. Essas coisas, os juros da dívida é que consome todo o dinheiro, o capital do clube. Só estão pagando juros, não estão pagando principal nenhum. Só que você vai ter um problema muito grande. Sabe qual vai ter um problema muito grande? Que daqui a pouco eles vão dizer o seguinte: já paguei a minha parte. E vai faltar muita. Em 2023, o Vasco pagou 63 milhões e só diminuiu 3 milhões. Botafogo. É verdade, isso diminuiu. É verdade, isso diminuiu. E o que a 777 vai fazer, é isso que você está falando. Ela vai pagar 700 milhões. Já deu 700. Acabou. A dívida do Vasco vai continuar em 1 bi, que vai ser maior, que na proporção. E agora está na associação. Exatamente. É aí que está o problema. É isso que ninguém contou como é que vai ser. E aí é que o Vasco pode. Só que, acabar, eu nem sei o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Eu penso da seguinte forma. Deixa eu explicar. Não há uma segurança no contrato. Porque não há uma segurança. Talvez vocês não saibam, no contrato do Botafogo tem uma garantia de correção dessa dívida pro John Textor, entendeu? Quando ele se compromete a pagar 900 milhões, tem uma correção dessa dívida que ao longo dos anos, tipo, se ele não pagar os 900 milhões no primeiro ano, ela corrige o valor que ele tem que pagar. E disseram para mim que no contrato do Vasco também tem esse mecanismo. Se for verdade, tudo bem. Mas custava eles apresentarem isso para dizer, para dar essa tranquilidade, para não gerar essa dúvida? Porque se for 700 milhões fixo, eles estão pagando, a dívida do Vasco está aumentando, e eles estão pagando e não estão aumentando. Euriquim, uma coisa que eu queria perguntar para você, até para a gente poder encerrar a live, é a seguinte. Vamos imaginar que o Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400 mil reais e que esse valor teria que ser destinado 700 milhões para pagar a dívida e 700 milhões para investimento no futebol. Eu acho que quando você faz uma venda, por exemplo, se eu te vendo algum bem meu, eu não vou vender para você administrar, é para você me pagar. Então eu penso da seguinte forma: se o Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400, como dizem, era para ter entrado esse dinheiro nos cofres do Vasco, associação, ponto. Se eles se comprometeram a pagar os 700 milhões de dívida, por que eles não pagaram logo esses 700 milhões à vista para diminuir para 130 milhões a dívida? Porque se a grana está sendo destinada para isso, ela deveria entrar no caixa do clube já de imediato para quitar essa dívida. Não para ser usado o RCE, que já tinha sido negociado. E aí, se você paga os 700 milhões para que você vai investir, então para que eu estou te vendendo se eu não vou ter esse dinheiro na minha mão? Na verdade, o processo no Brasil não foi de venda, né? Não foi de venda. Foi de doação em troca de investimento. Foi isso. Eu tenho um negócio, eu dou um negócio para você, porque você vai investir, vai fazer meu negócio crescer e vai ganhar título e eu vou ficar satisfeito com isso. Precisa ler o contrato, Reinaldo? Precisa ler o contrato para saber disso? O torcedor acreditou nisso, né? O torcedor acreditou nisso. Esse aí acreditou nisso, né? Esse aí é um deles. E o mecanismo foi exatamente esse. Você estava no desespero, e
E aí você acredita em qualquer coisa. Então o torcedor acreditou que eles vão fazer um investimento, o Vasco vai se transformar em campeão com 700 milhões, que não vai. 700 milhões não transforma nenhum clube de futebol em campeão, não transforma, não é um investimento Não, e 700 milhões em 4 anos, de 3 para 4 anos, pior ainda. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Mas quando você fala esses valores muito altos, para um povo como o brasileiro, que é sofrido, que não tem noção desse número, acha que a solução está aí, você vende isso como solução e as pessoas acreditam. Mas não é. 700 milhões não resolve o problema do Vasco para transformar, mesmo que o Vasco tivesse zerado de tudo. Agora, o que resolve o problema do Vasco é o Vasco equacionar as suas dívidas, principalmente o curto prazo, para você não ser engolido pelos juros da dívida, consumido pelos juros da dívida, e com esse dinheiro, que é a arrecadação anual que o clube tem naturalmente, ele faz futebol e vira campeão. Porque você aumenta a tua arrecadação, o Vasco com 300, 400 milhões por ano de arrecadação consegue muito bem fazer futebol para ser campeão. Só que o problema é que esse dinheiro é consumido pelos juros da dívida. E toda hora sendo atravancado. É lógico que a lei facilitou, que agora não tem mais as penhoras e tal, mas a dívida continua crescendo e isso está uma bola de neve que vai explodir. Está explodindo nas recuperações judiciais. O Cruzeiro já foi para a recuperação judicial, o Botafogo está encaminhando para a recuperação judicial. E a recuperação judicial, o que o torcedor tem que entender, que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque se não cumprir, meu amigo, é falência, e a falência é séria. Não é mais, não vai acontecer, não. Pediu recuperação judicial, meu amigo, você está correndo um sério risco de falir. E risco grande. Vem cá, se falir, se a Vasco falir, a permissão do futebol voltaria para o associativo? Acho que sim, mas você tem que recomeçar tudo do novo, um novo CNPJ, para botar camisa e tal. Não, mas o associativo é outro CNPJ. Não, o associativo vai falir junto, porque na recuperação judicial o associativo vai ter que entrar junto. Vai ter que anuir. Né? A dívida é do clube, a dívida não é da SAF. A SAF só se responsabilizou pela dívida. Peraí. Cacete, Ô Zé Pedro, eu não sei o que está no contrato. Não é Vasco não SAF? Não tem no contrato. Pro Vasco pedir recuperação judicial, não tem, está na lei. Pro Vasco pedir não é a Vasco SAF que pede? É porque o Vasco se transformou em Vasco SAF, mas a associação, a dívida não é da SAF, a SAF não tem dívida nenhuma, amigo. Você não transferiu dívida nenhuma. Você transferiu. Você fez um contrato de responsabilização de pagamento de dívida. Aí é da SAF. Mas quem vai falir é a associação. Você deu possibilidade de uma associação sem fins lucrativos falir. Que é o que aconteceu. Eles vão arrumar uma engenharia jurídica para fazer com que o clube vá à falência. E quando for à falência, vai tudo, meu amigo. Não vai ter jeito. Ou você acha que o Vasco vai poder recomeçar do zero? Aí era mole. Caía para a 4ª divisão, voltava, em 4 anos estava zerado, sem dívida nenhuma. Não, eu achava que a permissão, porque o clube joga futebol com a permissão, né? Você sabe, com a matrícula. Sim, mas a permissão. Eu achei que essa matrícula voltava para a associação e poderia ficar até na divisão que tivesse. A associação vai ter que formar outra associação, mas carregando o mesmo nome, a mesma insígnia, todo mundo vai continuar torcendo. Aí ferrou. Mas é um caminho muito perigoso. Muito. As pessoas, cara, a dimensão disso tudo está muito longe do entendimento do torcedor, entendeu? O torcedor está muito distante disso. Isso explica e eles não conseguem entender. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas verem os riscos que elas estão correndo e o que elas estão apoiando. E isso é que foi mal no processo de venda do Vasco. As pessoas não deixaram isso claro. As pessoas atropelaram e as pessoas foram... Agora o risco é muito grande. Por isso que eu estou dizendo, e insisto, que eu prefiro tentar apoiar e tentar suportar para que a coisa dê certo. Porque o preço... Eu não quero pagar esse preço, não. Eu não quero pagar o preço, não. De dar errado. Depois que já foi vendido, não era o meu objetivo, não é o que eu acreditava, não é o que eu acredito para um clube do tamanho do Vasco e com o sentimento que envolve o Vasco, mas eu não quero pagar o preço, da consequência disso dar errado,
Tenho muito medo. Pois é, eu penso, para a gente até finalizar, eu penso dessa forma: se eles venderam por esses valores, que os 700 milhões entrassem para os cofres do Vasco, e aí sim eles investissem para fazer as contratações de jogadores e não ficassem presos a um contrato que, como o Zé Pedro falou, que tem 4 anos aí para eles desembolsarem 700 milhões de investimento. E outro detalhe, né? A gente viu agora aí numa entrevista que quando o Vasco foi vendido para a SAF, foi feita aquela GE no dia 7, tem entrevista do Osório, o próprio Salgado em setembro, tem Twitter dele aqui, dizendo que ele tinha acabado de assinar o contrato, passando todos os ativos para 777 e que estava com dinheiro em caixa, que sempre falaram, era 70 milhões do aporte inicial, e quando assinasse a 777, a GE no caso, eles iam pagar mais 120 milhões. Agora estão vindo com um papo que vai entrar 190 milhões agora só em setembro. Eu não estou entendendo essa história, até porque era 190 milhões no ano passado. Agora já vai entrar 190 milhões esse ano, quer dizer, então não aportaram nada. Tudo ficou muito mal contado, né? Tudo ficou muito disse-me-disse, faltou muita clareza nesse processo. Mas eu também tenho vamos pegar o Marlon Gomes aí, fazer a diferença com a do André, soma tudo, não bota um centavo e diz que botou. Mas é. Eu também não quero ser. Eu quero acreditar que, porra, desse processo da SAF, não foi só uma pessoa que estava envolvida, né? Deviam ter ali, sei lá, 10, 20, 30 vascaínos, pelo menos, tiveram acesso a isso tudo. Pô, eu não quero acreditar que esses 30 estão acumulados para fazer uma sacanagem. Eu acho que tudo bem. Euriquinho, com todo respeito, quantos dos 30 sabem quem é o dono da 777 Carioca? Não, então, mas eu acredito que eles tenham lido esse. Eu acredito que eles tenham lido esse contrato, tenham visto que tem proteções para o Vasco, que o Vasco está protegido de alguma maneira. Eu quero acreditar nisso, entendeu, Zé Pedro? Não é possível, cara, não é possível. Pô, cara, depois que eu vi um membro da comissão, o dono, o seu Júlio Brandt, assinar a comissão, dizer que foi uma maravilha, e depois vir com um questionamento, agora, há pouco tempo atrás, dizendo que tinha que mostrar que, pelo amor de Deus, que o cara tinha que, o associado tinha que fiscalizar. Porra, o que ele leu lá atrás? Mas isso é a posição de um, né? Não são dos 15 ou 20 que lá tiveram, né, cara? Não, ele estava lá na comissão. Não, mas aí os outros 14 também, o 15, sei lá, também fizeram dessa maneira. Ele não viu que ele estava em Portugal, ele nem viu o contrato. Amigo. Não, são 14 só mais que faltam. É muita gente envolvida, tem escritório de advocacia grande que redigiu esse contrato. Mas eu vou te falar, eu te peço uma pergunta. Quem sabe quem é o sabe que é o dono da 777 Carioca? A responsabilidade da KPMG, que é uma empresa internacional, ela falou muitas coisas, tem muitas coisas gravadas, tem o jamegão dela lá em muitas coisas. Cara, não pode ser assim também essa destruição total. Cara, eu fico pensando dessa maneira, que eu quero ter uma esperança, entendeu? Da coisa ter sido feita da maneira correta. Você pode ter esperança. Eu não quero ser arquiteto do caos. Porque é o seguinte, Zé Pedro, se as coisas forem realmente desastrosas como você está falando, amigo, é muito triste. É muito triste, porque o fim é muito triste. Então, cara, eu não quero antecipar. É a morte, amigo. É a morte. Não, olha só, eu só estou falando o seguinte. Eu não quero acreditar que o clube morreu antes dele morrer. Entendeu? Porque eu sinceramente, olha, nenhuma das pessoas que lê o contrato me representa. Para começar a conversa. Nenhuma. Tudo bem, mas se eu acreditar nisso, porra, aí morreu. Morreu. Acabou. Então, cara, E aí eu te falo, das 15. Mas eu te faço uma pergunta, é assim, das 15, quem é o dono da 77 Carioca? Ninguém sabe. Eu sei, amigo, mas eu não quero saber de dono da 77 Carioca. Isso é de uma gravidade. Eu sei, meu amigo, mas a minha grande. preocupação maior são nas proteções à associação que estão no contrato. Eu sou por pessoas de fora do Vasco, que os advogados que redigiram esse contrato colocaram proteções interessantes à Associação do Vasco. Pessoas que não são do Vasco. Então eu quero confiar nisso.
Eu fui atrás. Mas aí, nesse caso, pessoas influentes. você está tirando o risco. Da negociação do Botafogo e tal. Mas nesse caso, você está tirando o risco da falência da Vasco SAF. Há um tempo atrás você estava preocupado. Pode falir, mas desde que tenha uma proteção e uma garantia nesse contrato. Então, se tiver uma garantia, a associação está protegida. Por isso que eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu estou acreditando que esse contrato foi feito por essa pessoa. Aí até eu estou mais tranquilo depois dessa. Mas eu também posso estar sendo enganado, né, amigo? Eu só não vi. A gente não leu. Mas eu tô acreditando muito mais nessa pessoa do que em outra coisa, porque eu sei que o fim é triste, então é melhor não acreditar na morte. Rapaz, o negócio é mais sério do que a gente pensa, viu? Bem, meus amigos, diante de tudo que vocês ouviram aí e viram o Euriquinho falando com a gente ontem, eu gostaria que agora você deixasse o seu comentário, dizendo aí o que você achou do posicionamento do Euriquinho em relação às perguntas, né, que foram feitas ontem para ele em alguns trechos. Mas convido você, se tiver um tempinho, para assistir a live inteira, que vale a pena. Foram mais de 3 horas de live, muito papo, muita coisa foi colocada ali, e não dá para a gente resumir em 3 cortes, não é verdade? Bom, lembrando a você que daqui a pouco, não sei, de repente, a gente pode estar fazendo mais um vídeo aqui, e às 21 horas, aí sim, a gente está de volta com a nossa live de hoje, tá bom? Deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê mais tarde. Valeu!